Olá, está no ar o programa 3 a 1 aqui na TV Brasil. Hoje o nosso convidado é o economista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, que recentemente lançou um livro mostrando o forte crescimento da classe C, que já soma mais da metade da população brasileira. Participam dessa nossa conversa a repórter de economia do Jornal o Globo, Cássia Almeida, e a repórter especial do Valor Econômico, Vera Saavedra Durão. Nós vamos assistir agora uma reportagem sobre esse assunto. O economista e professor Marcelo Neri, chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, vem desenvolvendo pesquisas que comprovam a ascensão da classe C nos últimos anos. Seus estudos constataram que há uma nova classe média no Brasil. Os números indicam que de 2003 a 2012, mais de 40 milhões de brasileiros ascenderam economicamente. A pesquisa capturou as várias dimensões das mudanças na sociedade brasileira decorrentes da estabilidade econômica, dos efeitos da globalização e da dinâmica social e demográfica. O levantamento mostrou que os grupos que conquistaram os maiores aumentos de renda foram exatamente os que antes eram mais marginalizados: mulheres, negros, analfabetos e nordestinos. E há uma discussão no Brasil hoje com relação a essas mudanças demográficas e econômicas que o país vive. Uma delas é com relação ao que eles chamam de ganho demográfico, quer dizer, a alteração na relação entre a população economicamente ativa e a população dependente, idosos, crianças. E agora você lança um livro falando da importância que a classe média, chamada classe C, essa que seria a nova classe média, adquiriu na vida do país, não só na vida econômica, como na vida social e também política. Qual a relação entre uma coisa e outra? Não, sem dúvida, o chamado bônus demográfico, que é o fato de que a população em idade de trabalhar está crescendo, cresceu no Brasil e está crescendo ainda por algum tempo. Proporcionalmente à dependente. Proporcionalmente à população total, à população dependente, isso adiciona mais ou menos meio ponto de porcentagem por ano, é o valor do bônus demográfico. Isso vai até 2024. Então, o Brasil está se beneficiando do fato de que tem essa transição demográfica. Muita gente em idade de trabalhar, mas é uma transição demográfica que vai em 2024, não é só que ela vai terminar, mas a gente vai começar a ter uma população dependente idosa, e aí desafios previdenciários, Muda etc. Tudo. Uma situação, eu posso estar errado nos números, aí se eu tiver, você me corrige, que você tinha assim, para cada 10 pessoas na população economicamente ativa, 18 dependentes, número de crianças bastante numeroso, tipo 15 crianças e tal, e um número de idosos menor, também dependente. Hoje a gente teria um número menor de crianças e um número de idosos maior, mas com renda. É isso que está acontecendo? Porque em 70, cada mulher no Brasil tinha pouco menos de 6 filhos, e hoje em dia isso caiu para menos de 2. Então, como tem poucas crianças, você tem poucos dependentes, o número de idosos, a taxa de crescimento dos idosos foi 3 vezes mais rápido total da população, mas no futuro essa população idosa vai crescer. O Brasil, em 2050, vai ter boa parte da sua população já na terceira idade. Qual a composição dessa nova classe média? Quer dizer, em que ela difere da classe média tradicional? E o que pesa mais? Se são essas pessoas mais velhas, bem-sucedidas, de uma certa maneira, ou se é a entrada de pessoas mais jovens no mercado de trabalho, né? Como é que você classificaria essa classe C, que eu vou dizer, composição dela, e por que nova classe média? Quer dizer, de um lado houve uma queda, junto com a transição demográfica, o número de pessoas no domicílio. Isso caiu bastante no Brasil. Então, vamos dizer, pessoas de classe C são idosos, em maior proporção, engloba todas as classes, pessoas que moram no sul do Brasil, pessoas com carteira de trabalho, ou funcionários públicos,
Mas, na verdade, é um retrato do Brasil. Tem jovens, ascendentes, mas é um pouco justamente para contrapor a ideia da classe média tradicional. Se a gente olhar o retrato, ou, na verdade, o filme das mudanças de renda no Brasil nos últimos 10 anos, a gente vai ver quem são os grandes ganhadores. São pessoas associadas à exclusão social. Nordeste, pessoa que mora na periferia, mulheres, negros, pessoas com pouca escolaridade. Mas não é que, vamos dizer, a pessoa com pouca escolaridade, a renda aumentou um pouco mais. Ela aumentou, sei lá, 47% em 8 anos. Pessoa com nível superior incompleto caiu 17%. Ou seja, essa nova classe média ela é filha não só do crescimento, com algum tipo de continuidade, não é um crescimento chinês espetacular, mas é um crescimento relativamente continuado, mas com redução de desigualdade. Eu acho que essa é a marca brasileira. Então, essa nova classe média é uma classe média que vem de baixo. São emergentes? São os novos emergentes? São os novos emergentes. São pessoas que estavam na base da distribuição, que obtiveram ganhos de renda. Vamos dizer, a renda da metade mais pobre no Brasil em 10 anos cresceu 580% mais rápido do que os 10% mais ricos. Então, é uma classe média, é o pessoal que vem de baixo. Se você pegar a classe média chinesa ou a indiana, a nova classe média lá, é o pessoal que já estava mais em cima, porque a desigualdade lá está aumentando de um nível bem mais baixo que o Brasil, mas eu acho que a desigualdade é acho que é um elemento fundamental para entender o que aconteceu no Brasil em relação a essa classe C. Marcelo, você falou agora que esse processo de crescimento da classe C, da nova classe média, foi muito inclusivo, né? Você tem os nordestinos, as mulheres, os negros ganhando renda. A gente está vendo no mercado de trabalho, os empresários estão reclamando muito de apagão de mão de obra, o que pode fazer subir muito o salário dos mais qualificados e essa questão da desigualdade. Isso pode brecar esse processo de queda da desigualdade que está favorecendo o crescimento da classe média, etc. Isso pode ter algum freio? A gente pode temer por isso? Pode, com certeza. Depois de um processo tão longo de Embora, quer dizer, acho que essa ideia de apagão de mão de obra, que é uma ideia forte, disseminada, mas, na verdade, o grande apagão de mão de obra que está tendo é nos pouco qualificados. Quer dizer, é ali que o salário de empregada doméstica, de garçom, do peão de obra, falta o engenheiro, não tem dúvida, mas falta peão de obra. E lá que o salário tem aumentado mais. Então, é diferente do apagão de mão de obra. Então, o apagão vai favorecer esse processo, então? É um apagão de pessoas com pouca educação. Por quê? Porque no Brasil você tinha muito analfabeto funcional. Você ainda tem bastante. Só que você diminuiu a oferta das pessoas. Essas pessoas chegaram ao ensino médio, vamos dizer, um filho de um peão de obra, ele, na verdade, ele não quer ser peão que nem o pai dele. Porque ele não vê como uma profissão, ele está querendo cursar o ensino médio, está no ensino médio, ele quer uma profissão diferente. Então, falta peão de obra, falta empregada doméstica. Enquanto, vamos dizer, na China, na Índia, acontece mais ou menos o que aconteceu com o Brasil na época do milagre, que o salário dos altamente qualificados, como tinha pouca oferta de educação, aumentou muito e a desigualdade aumentou. Então, isso pode acontecer no Brasil, mas até agora, até janeiro de 2012, pegando a PME ou a última PNAD, não tem nenhum sinal. Está acontecendo o inverso, então, né? Esse apagão está favorecendo esse crescimento. Está favorecendo esse crescimento, estamos próximo do pleno emprego, etc. E a base está crescendo muito mais rápido do que o topo. Estamos próximos do pleno emprego mesmo? Desculpa. Acho que é difícil da gente definir o que é pleno emprego, as mudanças, etc., mas a gente nunca teve uma taxa de desemprego, pelo menos nas séries da PME, tão baixa, etc. Eu acho que não estamos, porque, na verdade, ele continua caindo, né? Ano após ano vai chegar um ponto que talvez não dê mais para cair. Nós temos uma pergunta de telespectador para você. Pode-se comparar a classe C brasileira com a classe D da Europa? Num certo sentido, quer dizer, essa classe C, é importante dizer que ela não é uma classe média europeia nem americana. Ela não tem 2 carros na garagem, nem almeja isso, está fora. Porque a gente tem muito modelo de classe média, a classe média americana é um modelo mundial.
Agora, essa classe média é uma classe média brasileira, ela está no meio da distribuição brasileira, mas ela é uma classe média também mundial. Por quê? Porque a classe média, a distribuição de renda no Brasil é muito próxima da distribuição de renda do mundo, seja o nível de renda per capita, ajustada por paridade, por custo de vida, seja a desigualdade de renda no Brasil, é parecida com a desigualdade do mundo. Ela não é uma classe média americana ou europeia. Agora, qualquer país que se comparar com os Estados Unidos vai ser pobre, vai ser pobre. Agora, há uma questão seguinte, do ponto de vista da renda, ela se equipara. Agora, do ponto de vista do consumo, qual é a distância que existe? Não, existe, quer dizer, a renda média e o consumo nos Estados Unidos, mesmo depois da crise, foi $100 dia por americano. A gente está muito longe disso. Agora, tem um dado surpreendente que é o seguinte, eu acho que as empresas e várias pessoas tendem a olhar para essa nova classe média como consumo ponto, como se fosse esse. E, na verdade, o que a nossa pesquisa mostra, até o subtítulo do livro, que é O Lado Brilhante dos Pobres, que é basicamente o que está se destacando, o que está propulsionando essa classe média é o trabalho. É a carteira de trabalho, é sair de um nível muito ruim de educação para um nível menos ruim de educação. São transições, mas muito associadas ao lado do produtor. A gente fez uma corrida entre dois índices, o índice do produtor e do consumidor, usando a mesma métrica. São comparáveis. O índice do produtor cresceu 38% a mais entre 2003 e 2009 do que o índice do consumidor. Na década de 90, tem um sociólogo famoso, que na época era o nosso presidente da República, ele olhando os censos 2000 e 91, ele falou, não, como é que a gente fala de crise de produção, crise de desemprego, olha o tamanho do consumo. Naquela época o consumo andava menos do que a produção, crise de desemprego. Hoje em dia ambos crescem nos últimos anos, mas o lado da produção, emprego com carteira, educação do pai, dos filhos, etc. Eu sou positivo em relação a essa nova classe média, sobre a sustentabilidade dela. Eu acho que ela não é movida apenas, como muitos às vezes sugerem, a crédito ao consumidor e programas sociais. Isso é parte da cena, mas não é a parte principal. Quando você fala de indicador, de índice de produção, você está elencando esses atributos da atividade produtiva. O sujeito tem carteira assinada, previdência, etc. Exatamente. Quando você fala do índice de consumo, você está elencando o Bolsa Família, cartão de crédito, crédito bancário, esses elementos que são associados ao poder de compra das pessoas, é isso? Sim, a partir da PNAD, aquilo que você consegue pegar, mas a mim me surpreendeu, não era a minha aposta. A minha intuição era de que o lado do consumidor está andando mais forte do que o do produtor, mas os dados me mostraram o contrário disso. Então, eu acho que o grande símbolo dessa nova classe média não é o cartão de crédito ou mesmo o carro, é a carteira de trabalho. Carteira assinada. Carteira assinada, é um instrumento de trabalho. Dentro dessa sua averiguação aí, né, que é a carteira de trabalho, quer dizer, nesse momento, a indústria brasileira está vivendo uma certa crise, inclusive em função da importação de bens, da desvalorização, da valorização excessiva do real. Se fala muito em desindustrialização, né? E o Parque Industrial Brasileiro sempre foi um parque industrial forte, maior da América Latina, né? Você falou aí que você acha que esse fenômeno da redistribuição de renda e da ascensão da classe C é sustentável. Mas você tem atualmente, em 2010, o Brasil cresceu 7%, o ano passado 2,7%, esse ano as projeções são em torno de 3%, com crescimento de 2% para a indústria. Se houver um tranco na indústria brasileira, quer dizer, você acha que se sustenta esse fenômeno da redistribuição de renda que nós estamos vivendo, com o aumento dessas classes? Inclusive, eu queria só acrescentar o seguinte, que na última entrevista que você deu, a sua expectativa era de um aumento da classe A e B. Eu queria saber em cima de que isso aí pode ser mantido, ser sustentado.
Acho que a indústria ela reflete muito a tradicional classe média, mas hoje em dia emprego industrial, mesmo nas áreas metropolitanas, não é mais do que 12% dos ocupados. Então, quer dizer, sem dúvida, um tranco na indústria afeta quem trabalha na indústria e tem um efeito multiplicador, é importante, etc. Mas, nos últimos anos, esse processo já tem acontecido e, porque, vamos dizer, por um lado, o câmbio está valorizado, então isso é ruim para a indústria que não consegue competir lá fora. Agora, para o consumidor brasileiro, para o trabalhador brasileiro, o poder de compra dele aumentou. Ele até viaja, coisa que ele não viajava, etc. Então, para a indústria, sem dúvida, é muito ruim. Agora, isso já vem acontecendo há algum tempo e eu acho que isso reflete o fato de, quer dizer, quem está perdendo nesse processo é a indústria. Sem dúvida, alguns sabem, mas o maior empregador é o setor de serviços, de comércio, a agricultura teve um desempenho razoável, mas eu não acho que, quer dizer, hoje em dia não é mais uma sociedade, vamos dizer, apenas industrial. O Brasil tem uma diversificação de produção, agricultura, commodities e a indústria lato sensu, não só a indústria de transformação, está tendo um desempenho razoável. Agora a indústria mesmo está perdendo espaço e aí o governo até hoje vai lançar pacotes, etc. Você acha então que isso não ameaça esse seu cenário? Não, eu acho que não, até porque já vem acontecendo há algum tempo. Sem dúvida é muito preocupante, por exemplo, você entender assim, por exemplo, em 9 anos, quanto é que cresceu a renda de São Paulo? 7%. Quanto é que cresceu a renda no Nordeste? 42%. Então, não é uma diferença de 40%, é uma diferença de 400%, 300%. Então, está mudando o centro dinâmico da economia brasileira. Não está mudando, porque São Paulo continua e continuará a ser o centro dinâmico. Mas existe mais equidade. Ele está se esparramando pelo país. Está esparramando pelo Brasil. Pegando um pouco carona na pergunta da Vera, quer dizer, da classe A e B, né? Falou que vai crescer até 2014, vai crescer. Já está crescendo. Vai crescer mais do que a classe C. O que vai impulsionar isso? Essa seria uma mobilidade de renda. A gente vai falar social porque é um termo mais amplo. Mas, assim, como é que a classe C vai conseguir ser A e B? Serviços normalmente pagam menos que a indústria, que está patinando nos últimos anos, né? E que tem sido empregadora e que está crescendo. Como é que essa classe C não para ali e ela vai virar a classe A e B? O que vai motivar isso no mercado de trabalho? Quer dizer, o fato da classe C já ter crescido nos últimos anos, de 2003 a 2011, 40 milhões incorporados à classe C, você cria um patamar de pessoas que é crescimento sobre crescimento. Quer dizer, nos últimos anos, na verdade, proporcionalmente, não em termos absolutos, a classe A e B já está crescendo um pouco mais do que a classe C. Mas as nossas projeções dos próximos 3 anos, 2012, 13 e 14, ela vai crescer 29 A e B contra 11 a C. Porque é um processo, quer dizer, que você já botou muita gente na classe C. Por exemplo, no Nordeste, a classe C ainda não, como se diz na gíria, ainda não bombou. A classe D foi aquela que cresceu muito. E está próximo a entrar na classe C. Agora, por exemplo, estava em Curitiba mês passado, etc., olhando as estatísticas, de 2004 a 2009 tem uma população de 1.150.000 pessoas em Curitiba. Mais ou menos uns 160 mil entraram para a classe A, não é classe A e B, não, classe A. O que foi o milagre econômico? Foi um período de 6 anos, não é isso? O Brasil cresceu 13% ao ano, com aumento de desigualdade, mas a classe média cresceu muito, né? A pobreza caiu muito, apesar do aumento de desigualdade. A gente já está vivendo um processo que já dura de desigualdade já há 11 anos, entrando no 12º ano, de redução de emprego com carteira desde 2004, você deu um salto, crescimento, etc. Eu acho que o Brasil está andando melhor em termos relativos ao resto do mundo nos últimos anos do que no período antes de 2008, quando o mundo todo crescia. Então, nós vamos fazer um intervalo. Voltamos daqui a pouco com o 3x1, entrevistando o economista Marcelo Neri. Estamos de volta com o 3x1 aqui na TV Brasil. Hoje o nosso entrevistado é o economista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, que acabou de lançar um livro
sobre o forte crescimento da classe C. Participam dessa nossa conversa a repórter de economia do jornal o Globo, Cássia Almeida, e a repórter especial do jornal Valor Econômico, Vera Saavedra Durão. Nós vamos continuar a entrevista com uma pergunta de telespectador. O que eu queria saber, afinal, é se é a renda individual ou familiar que está criando essa nova classe. Acho que, na verdade, são as duas coisas, né? Quer dizer, na verdade, tem um fenômeno muito importante que é a redução do tamanho dos domicílios. Se eu olhar a renda familiar, ela não cresceu tanto, porque os domicílios estão menores. E caiu bastante, caiu 10% em 6 anos. Então, vamos dizer, então, na verdade, a renda dos indivíduos está aumentando, mas o fato, e com isso, a renda familiar está crescendo. E, em particular, a renda que está crescendo mais é a renda do trabalho, que eu acho que é um ponto importante. Você quer, traduzindo aqui para o nosso telespectador que não é economista nem estatístico, quando você fala isso, você está se referindo ao fato de que você tem mais pessoas trabalhando numa família, vivendo no mesmo domicílio, é isso? Mas os domicílios estão menores, porque as pessoas estão Famílias tendo menos são menores. filhos, e ou os filhos mais velhos, assim, deixaram de ser aquela geração canguru que ficava em casa, sinal de prosperidade, foram construir sua vida à parte. Então, existe uma divisão entre a renda do indivíduo está crescendo até mais do que a renda familiar, porque as pessoas estão reunidas em famílias menores. E que essa família canguru, ela começou a diminuir de proporção, vamos dizer assim? Porque a época de crise, etc., os filhos tendem a ficar mais junto aos pais, porque não tem condição de fazer a sua vida fora, etc. E hoje em dia as pessoas não só estão tendo menos filhos, como os filhos que elas têm, eles saem mais cedo de casa. Marcelo, na sua última avaliação de pobreza e desigualdade, que é um tema que você domina muito, 2011 foi um ano que superou médias históricas de queda de pobreza e queda de desigualdade. Só que a gente cresceu 2,7%. Né? Foi um crescimento muito pequeno, perto da capacidade que o país tem de crescer. Então, foi abaixo do que a gente cresceu. Né? Como é que a gente conseguiu isso? Como é que a gente conseguiu avançar em indicadores sociais fortemente com um crescimento do PIB tão pequeno? Por causa da desigualdade. Quer dizer, a desigualdade nos últimos 12 meses, pegando a PME de janeiro de 2012 em relação a janeiro de 2011, refletindo bem em 2011, o que foi, ela está caindo até mais rápido do que estava caindo antes. Então, a redução de desigualdade é o fermento brasileiro, é o ingrediente que está fazendo essa classe C aumentar. E a renda cresceu 2,7%, o PIB cresceu 2,7%. Pela PME, a renda per capita está crescendo 2,7%. A pesquisa mensal do emprego, desculpa. A renda está crescendo 2,7%, só que a renda total, em janeiro. Então, é um crescimento pequeno, mas com redução de desigualdade. A pobreza caiu 7,9% em 2012. É a maior desde quando essa queda? Não há uma queda tão espetacular. Em 2010, que foi ano de eleição, a pobreza caiu 16%. Foi assim, a meta do milênio é cair metade em 25 anos. Caiu 16 em um ano. No ano passado, que teve esse pibinho, etc., a pobreza caiu 7,9%, que é 3 vezes mais rápido do que a meta do milênio, que é a pobreza cair a metade em 25 anos. Então, o Brasil realmente está surpreendendo. Qual a distância? Nós ultrapassamos a meta do milênio, estamos chegando perto? Como é que é? Ultrapassamos. O Brasil já tinha cumprido a meta do milênio em metade do tempo. A própria ONU depois reconheceu isso, etc., que é reduzir a metade em 25 anos. Só que nos últimos anos, o mundo todo, fora a Índia e China, esses aí são hors concours, né, desacelerou muito o crescimento e o Brasil está crescendo. No ano passado foi ruim, mas imagina se o Banco Central não tivesse reduzido os juros. Né? Foi criticado um pouco por isso. Acho que estava com um reflexo bom. Reduziu, só que a desigualdade é esse ingrediente e é um ingrediente exótico no mundo de hoje, porque a desigualdade ela tem aumentado dentro dos países. Dentro dos países desenvolvidos, né? Dos países desenvolvidos e Índia e China também. E Rússia e África do Sul. Todos Dos os BRICS também. Agora, voltando um pouco àquela questão que foi levantada por um telespectador no bloco anterior, quando ele faz a comparação da nossa classe C com a classe C europeia e tal. Quer dizer, a gente tem dois paradigmas
a considerar nessa comparação. Assim, você tem um paradigma americano, que é o do consumismo, que entrou em colapso com a crise americana, está se rediscutindo, né? Se combatendo o consumismo. E nós temos um outro paradigma, que é da excelente qualidade dos serviços públicos em áreas como educação, saúde, na Europa, que também entrou em crise porque o Estado faliu e não está conseguindo manter os seus orçamentos, está tendo que fazer cortes no orçamento. Nós vamos chegar nesse nível porque eles vão andar para trás ou nós temos que andar para frente? E todas as alternativas assim. É isso. Quer dizer, vai demorar muito a chegar lá, tá certo? A gente vai chegar no nível de uma Espanha. É verdade que a Espanha está decaindo bastante. Vai demorar a chegar lá. Agora, eu acho o seguinte, o melhor trecho da viagem é agora. Aproveitem a viagem, porque um país, como dizem os franceses, sair do envelope, crescer, não cabia onde cabia alguns anos atrás, isso está acontecendo com a sociedade brasileira e com redução de desigualdades. Eu acho que 10 anos consecutivos, quando é que, Cássia, você falaria isso há 10 anos atrás? Ninguém falava isso. Queria cair e segue caindo. Então é realmente, só que é um nível de desigualdade muito alto. Então, quer dizer, o Brasil, a qualidade dos serviços públicos, quer dizer, um pouco até tem uma brincadeira que o ministro Delfim fazia, falar o Brasil é um engana, mistura a carga tributária da Inglaterra, a qualidade do gasto social de Gana. Eu diria que agora talvez está indo para o Isgana, tem um pouco o aperto fiscal da Espanha com a qualidade. Então o Brasil tem muito que melhorar. A verdade é essa. Só que, porque eu acho que para entender o Brasil, eu acho que é muito importante separar a fotografia do filme, ou com a comparação com fotografias pregressas. O Brasil é um país cheio de problema, de educação, qualidade de educação, serviço público, atuação do Estado, desigualdade, informalidade, por aí vai, como tinha de inflação. Só que o Brasil começou a dar salto nessas coisas. Estabilizou a inflação, depois, na década passada, reduziu a desigualdade, virou democracia. Isso tudo está impulsionando o Brasil para frente. Agora, se você olhar a fotografia brasileira, ela ainda é muito ruim comparado com países com a mesma a fotografia social, com a renda per capita equivalente ao Brasil. Só que está havendo uma melhora. Por que a gente admira a China tanto, economicamente? Pelo crescimento, não é pela renda. A renda chinesa é muito menor do que a nossa, mas é um crescimento continuado da renda lá. Eu acho que no Brasil, a minha visão social do Brasil é a mesma que a chinesa. O nosso nível de indicadores é lá embaixo, só que está melhorando. Educação, qualidade de educação, desde níveis muito baixos. Mas é isso que está por trás desse crescimento dessa nova classe média brasileira. Eu me lembro que o Hélio Jaguaribe, esses 10 anos atrás, que eu cobria essa área muito de distribuição de renda e tal, e o Gini do Brasil, o Gini é o índice que mede a desigualdade. Quanto mais próximo de zero, melhor a condição das pessoas num país. Quanto mais próximo de 1, pior, maior a concentração de renda, né? E ele dizia o seguinte, que o único jeito do Gini se mexer no Brasil, que naquela época era altíssimo, 0,6, era uma revolução sangrenta. Bom, isso não aconteceu. O que eu queria saber de você é o seguinte, qual o motor que moveu o Gini para baixo? Foi o quê? Uma acumulação de capital a tal nível que o governo pode se dar ao luxo de focar em políticas públicas de distribuição de renda? Me explica esse milagre, que esse para mim é o verdadeiro milagre brasileiro. Eu concordo, eu acho que é a educação o principal motor e os efeitos dela sobre a renda do trabalho. Quer dizer, se você quiser separar os pedaços, qual foi a renda que levou a desigualdade a cair? Foi 2/3 é renda do trabalho. E renda do trabalho está vinculada diretamente à educação. Ao capital também, né? A educação e ao capital, mas eu acho que, quer dizer, a renda do capital está diminuindo como proporção da renda. Se você olhar pelas contas nacionais, ainda é um nível de concentração alto.
tá? Você Difícil disse você que saber. o Brasil ainda está entre os 12 maiores países desiguais do mundo. Né? Não, em desigualdade de renda pessoal. Certo. Mas quer dizer, o trabalho e a educação são o principal foco. E aí você tem dois outros motores. O programas sociais tipo Bolsa Família e aposentadoria. Ambos contribuem com um terço restante. 17% Bolsa Família, 16% Previdência. Só que cada real que você gasta com Previdência te custa 380% mais cara a redução de desigualdade do que via Bolsa Família. Então, acho que programas sociais, transferências públicas tiveram papel. Eu acho que é bom que o papel principal foi por educação. Por que custa mais caro? Porque não vai tanto para o mais pobre. Quer dizer, vamos dizer, em 2000, o piso da Previdência, um salário mínimo, a meta do Antônio Carlos Magalhães, na época, que liderava essa discussão sobre isso, era o salário mínimo virado de $100. Hoje em dia, o salário mínimo está mais de $300. Está $300. É o piso da Previdência em termos reais. Aumentou e a pessoa tem uma renda de 620. É a renda que ela gostaria de ter? Não. Mas um pobre tem uma renda, pela estatística oficial, que eu acho baixa, é R$70 por pessoa, um extremamente pobre. Isso é linha de pobreza? A linha de pobreza oficial, de extrema pobreza. A nossa linha é R$155. O Bolsa Família ele tem uma capacidade de chegar aos mais pobres muito mais forte do que Ele aumento do salário mas isso mínimo. A questão da aposentadoria, a gente está vendo a população idosa crescer. Eu me lembro que na época, antigamente, se dizia que isso era um dos problemas que a gente podia ter. Você aumentar muito a pobreza entre os idosos, porque cresceu o número dos idosos, eles não tinham renda. Isso também não ajudou a gente a diminuir a pobreza? Não, quer dizer, sem dúvida. Só que hoje em dia, a taxa de pobreza entre crianças é 7 vezes maior do que entre os idosos. Pobre das crianças. Pobre do futuro do país, se a gente não Mas como é que isso é medido, é mensurado? Não, você pega o consumo da família, ou a renda per capita da família, e a taxa de pobreza. O Brasil, inclusive, é uma das coisas que, acho que nos últimos anos, o Brasil tem gastado mais com as crianças, seja Bolsa Família, seja via educação, que é o principal canal. Gasto em educação fundamental, subiu de 3,5% para 5% do PIB, você avalia a qualidade de educação. E essa é, indo na sua pergunta, a fonte da revolução que o Brasil pode viver, não uma revolução sangrenta, mas uma revolução de mudar as estruturas econômicas. Agora, pelos seus próprios cálculos, quando você fala aí da Previdência, né? A classe E, segundo a sua mensuração, se eu não estou enganada, a renda dela vem quase toda da Previdência, né? Não, a Previdência ela é muito importante na classe C. O piso previdenciário na classe D. Tá? Então quem ganha acima do piso previdenciário está na classe AB. A classe E é Bolsa Família. Quer dizer, todas as classes, o principal é a renda do trabalho. Não, a classe D que você está dizendo é do piso previdenciário. Piso previdenciário. Então, salário mínimo. Salário mínimo. A classe E, que são os pobres, renda abaixo de R$155, tal, a renda do trabalho é o mais importante, mas onde é que o Bolsa Família é mais importante de todas as classes? É na E. O piso previdenciário na D, a aposentadoria em geral na C e a aposentadoria acima do piso na AB. Então, esse é um pouco o mapa das fontes. A aposentadoria sustentaria um pouco essa classe C também, né? Não, sem dúvida. E então, até, vamos dizer, esse reajuste que teve em essa janeiro... nova classe média também tem o papel sem firme dúvida. da aposentadoria. Teve um único problema, é até que ponto essa parte é sustentável, porque você tem que... Como é que você vai financiar isso no futuro? E esse aumento do emprego formal? Não faz, no curto prazo ajuda, sem dúvida. Então, nós vamos fazer um intervalo. Voltamos daqui a pouco com 3-1, entrevistando o economista Marcelo Neri. 3-1 está de volta entrevistando o economista Marcelo Neri, que mostra em sua pesquisa o crescimento da classe C. Participam dessa nossa conversa a repórter de economia do jornal o Globo, Cássia Almeida, e a repórter especial do jornal Valor Econômico, Vera Saavedra Durão. Nós vamos abrir este terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. Qual é o papel da microempresa nesse panorama? É menor do que eu imaginava. A proporção de pessoas, trabalhadores por conta própria, se considerar ele um pequeno empresário, que ele vive de lucro.
embora, e do empregador na ocupação nunca foi tão baixa. Na verdade, o motor dessa nova classe média é muito o emprego com carteira em empresas grandes. E quando você pergunta para o trabalhador, um trabalhador que ele é conta própria, um empregador, um pequeno empresário, ele fala que ele quer mudar de emprego, 3 vezes mais do que um empregado com carteira ou um funcionário público. Então, quer dizer, na minha visão, eu não gostaria que fosse assim, mas é do jeito que as coisas são, o processo brasileiro de crescimento está sendo pouco baseado em microempresa. Apesar de ser responsável por boa parte dos empregos da economia, não é onde está crescendo mais. Por que isso está acontecendo? Está acontecendo, quer dizer, as empresas, as maiores empresas são aquelas que estão, o emprego em grandes empresas é o que está crescendo em todos os setores. Primeiro, o emprego formal está crescendo no Brasil, não é porque aumentou o número de estabelecimentos. Isso está crescendo o tempo todo, mas em 90 estava crescendo também. É o tamanho dos estabelecimentos que está crescendo em termos de número de empregados. Houve uma consolidação das empresas, está vendo? Fusão o processo de consolidação. IPOs, abertura de capital de empresas, etc. Você tem esse processo e não é porque setores, vamos dizer, petrolífero, que são grandes empregadores, está crescendo. Até agora não, até daqui para frente pode ser. Não é o pequeno pode ser bonito, mas não é o que está crescendo no Brasil. Então você está destruindo 2 mitos aí. Um de que a concentração de capital elimina emprego, porque ela está havendo e os empregos estão aumentando. Exatamente. E o outro é de que as pequenas empresas, as microempresas, são as que empregam mais, quando na verdade elas estão empregando proporcionalmente menos, é isso? A taxa de crescimento, olhar para a fotografia e para o filme, tá certo? O crescimento do emprego no Brasil é porque as empresas grandes estão empregando mais gente. E é diferente um pouco, vamos dizer, do indiano, onde você tem aquelas pequenas empresas, o indiano quer se tornar um milionário abrindo uma fábrica de software em Bangalore e começar. No Brasil, eu acho que está faltando esse sentido empresarial, que eu acho que é muito importante para a inovação na economia, inovação e para a equidade, mas eu me surpreendi com isso. Para mim foi um mito que caiu para mim mesmo. A gente crescendo os serviços, não tende a crescer também a microempresa? Ter mais microempresas? Eu acho que a gente tem que ter mais microempresas. Acho que teve uma revolução aí do lei do empreendedor individual, que pode facilitar no futuro. Você tem programa de microcrédito federal mesmo, programa Crescer, que eu acho que é uma boa direção, interessante. Mas a verdade é que a microempresa brasileira ainda não prosperou. Quem está prosperando é a grande capital, né? empresa, essa que consegue lidar bem com a carga tributária no Brasil e vai competir no exterior. É isso. Agora, qual é o perfil dessa microempresa? Você tem um diagnóstico para isso? Quer dizer, o que faz com que uma pequena empresa dê certo e cresça e o que inibe a criação dessa empresa? Acho que você está indo no ponto porque talvez elas não estejam crescendo, porque é muito difícil você fazer negócios no Brasil, né? No ranking Doing Business do Banco Mundial, que é qual a dificuldade de você fazer negócio, o Brasil está num dos últimos lugares, se não no último lugar do ranking. A taxa de juros no Brasil é muito alta. Carga tributária. Carga tributária é grande, ou seja, não é fácil você fazer negócio no Brasil, você ser um pequeno empresário. Se você está numa empresa grande, você pode ter um departamento que vai administrar essa questão fiscal, vai tentar, de alguma forma, acesso a crédito acesso a mais mercados barato. Externos, seja de crédito, seja de mercado de... Mas isso está acontecendo no Brasil, não era aquilo que eu apostava. Acho que os últimos 10 anos no Brasil, se eu tivesse feito apostas naquilo que eu achava, eu estaria na classe E hoje. Porque ia perder tudo. Ia perder tudo, o Brasil está surpreendendo. Marcelo, falar em classe E, como é que está o programa da presidente de tirar os miseráveis da pobreza? Eu acho que está andando, a pobreza está caindo no Brasil. Quantos miseráveis tem hoje no Brasil? Isso é um ponto sensível, né? Digamos assim. Usando, eu acho que, quer dizer, segundo os dados oficiais, é 16 milhões de extremamente pobres, renda abaixo de R$70 que é por a linha pessoa. para o programa, né? Só que se você usar a PNAD,
Pesquisa Nacional por Amostra dos Domicílios. Que é uma pesquisa, ou a pesquisa de orçamentos familiares, que é uma pesquisa melhor, vai cair menos da metade. Por quê? Por quê? Porque o censo não pega bem a renda das pessoas. Você está dizendo que há uma contradição estatística aí. Exatamente. Os dados do censo mostram uma população Maior de de miseráveis que, na verdade, seria metade. Eu acho é uma diferença enorme, uma pesquisa mais gigantesca a diferença. precisa. Exatamente. Não é um desvio assim muito muito escandaloso, grande, não, para Principalmente quem porque o censo pega todo mundo. Para quem lida com a pesquisa. As duas pesquisas são do IBGE? São do IBGE, muito bem feitas, só que a posse ela pega a renda não monetária das pessoas, pega a renda de programas sociais melhor. É a pesquisa mais detalhada nisso. Então, acho que poderia ser pior. Se o governo anunciasse que tinha 8 milhões e passasse para 16, seria um problema. De 16 para 8, politicamente dos males falando. o menor, né? Mas eu acho que é ruim. Você está olhando... Você faz um cálculo que eu acho que necessitaria de 1 bilhão e 300 milhões, não sei em quanto tempo, para você erradicar totalmente a pobreza no país. Isso eu acho uma quantia até pequena, né? Não, é uma quantia pequena. Como é que é isso? E o Brasil é complicado? Eu acho que não. Acho que o Brasil descobriu, nos últimos 10 anos, de que é quando surgiu Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Bolsa Família, etc., de que é barato. Por isso que eu falo, assim, esse dinheiro do Bolsa Família, e agora você está começando a ter programas locais que complementam o Bolsa Família. Já tem 9 estados que já tem isso, municípios. É muito... O Brasil não é um país pobre, mas é um país que tem muitos pobres. E tem uma carga tributária considerável. Se você pegar um pedaço dessa carga tributária e fazer o dinheiro chegar no pobre, fazer o serviço público chegar no pobre... Isso aí é a verdadeira distribuição de renda, né? Agora, a propósito disso, isso é uma polêmica que houve na equipe econômica, logo que o Lula assumiu, e que vem do governo do Fernando Henrique, que é o seguinte: o que é mais eficaz para combater a miséria e a desigualdade? É você concentrar o gasto social nos mais pobres, nos mais necessitados, ou melhorar a qualidade das políticas universalistas, de saúde, educação, etc. Salário mínimo, né? Então, esse debate acabou prevalecendo a focalização. E, pelo que você está falando aí, funcionou. Na medida que aumentou a escala, quer dizer, deixou de ser uma amostra grátis, passou a ser uma coisa na escala, são 13 milhões de famílias, então vamos dar a Bolsa para 13 milhões de famílias, que foi o que foi feito. Agora, essa mudança que você relata, de você tirar essas pessoas da classe E para a classe D, da classe D para a classe C, elas repõem na ordem do dia a necessidade de você melhorar a qualidade dos serviços públicos e das políticas universalistas. Como administrar essa equação? Dá para fazer isso simultaneamente ou tem que ser uma coisa depois a outra? Eu acho que o Brasil, na verdade, ele fez simultaneamente. A minha visão não é que o Brasil fez o Bolsa Família em alta escala. Isso é uma coisa que não existia nessa escala. Existia Bolsa Escola, tudo, mas cresceu a escala. Acho que foi um senso de oportunidade que o país teve. Agora, o Brasil aumentou o salário mínimo, aumentou a carga tributária e o tamanho do Estado brasileiro cresceu. Então, não acho que a gente tenha feito... A gente nem fez uma opção preferencial pelos pobres. A gente fez uma opção pelos pobres e por todos, só que eu acho que esse é um modelo que, em algum momento, você vai bater num teto. Quando ele bater no teto, qual é a alternativa? Eu acho que o problema é você não deixar o teto chegar muito cedo, porque uma vez que bateu no teto, você não faz mais nada, que é o que a Europa está sofrendo. Eu acho que o Brasil fez uma opção. Quando você fala bater no teto, é essa da questão fiscal. Questão fiscal. Eu acho que você tem que ter. O Brasil está tendo um bom gerenciamento fiscal, lei de responsabilidade fiscal, metas de inflação. O endividamento brasileiro vem caindo. A dívida pública está caindo, etc., tudo, mas com uma carga tributária crescente que dificulta a competição do país, o crescimento do país, ele pesa. O Brasil fez uma opção. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você é um dos maiores especialistas nesse assunto no Brasil. Já era antes desse livro. E você disse o seguinte: olha, se eu tivesse feito apostas, eu ia parar na classe E, porque eu ia perder todas.
Então, isso tudo que você está falando aconteceu quase que intuitivamente, quer dizer, não estava muito no programa. Não houve um planejamento. Não estavam nas expectativas. Né? O que o teu livro agora pode contribuir para que daqui para frente as coisas sejam feitas de uma maneira mais científica, vamos dizer assim? Eu acho que você estabilizou a economia, botou a criança na escola, você começou a pensar em botar a criança na escola, depois você estabilizou a economia, a Constituição fez o SUS. Então, é um processo de inclusão, virou democracia, né? É um processo. Então, eu acho que, quer dizer, morar no Brasil, se você está se guiando pelo espelho retrovisor, o carro não vai continuar na estrada. Marcelo. Há uma cena a cada momento. Então, não vejo assim de uma maneira crítica, assim, nem faria uma meia-culpa que, poxa, eu não previ isso há 10 anos atrás. Mas o que eu acho é que o Brasil está muito diferente. A desigualdade na Índia, na China, na África do Sul, na Rússia, nos países desenvolvidos, ela não está crescendo, ela está explodindo. E dentro do Brasil ela está caindo, como outros países da América Latina, ela está caindo de níveis muito altos. Então, o Brasil, as cartas estão sendo reembaralhadas. Aquele sujeito que você acha, esse cara é pobre, ele continua mais pobre do que o outro, mas a distância diminuiu. Por exemplo, a renda de uma pessoa que se autodenomina preto cresceu 43%. Dos negros? Negros. Pardos, 48%, brancos, 21%. Em 8 anos. Então, tem um processo que a desigualdade ainda é muito grande, mas diminuiu. Então, na verdade, o Brasil, e como a gente estava vendo agora esse tamanho de emprego, o Brasil é um país que ele não está seguindo nem a nossa própria cartilha pregressa, nem o que está acontecendo nos países do mundo. O que eu recomendo é muita atenção à cena que está se passando, porque ela está surpreendendo. Mas, olha, ele fala uma coisa que você, inclusive, faz uma menção. É a questão das políticas públicas, porque você disse que uma coisa é reduzir a desigualdade, as pessoas estão consumindo e tal, mas é diferente de bem-estar, né? De qualidade de vida. Então, você tem problemas sérios no Brasil, que é a questão da saúde, que passa pelo saneamento básico, e mesmo a questão da educação. Na sua pesquisa, você mostra que ainda tem 14 milhões de analfabetos no país. Quer dizer, tem déficits históricos gigantescos. O que o governo, em termos de política pública, poderia fazer daqui para frente, aproveitando essa coisa empírica que aconteceu, né, mas para aperfeiçoar isso e fazer disso uma coisa planejada e que evite que isso tenha eu acho que está fazendo. Um retrocesso. Eu acho que, vamos dizer, o governo da presidente Dilma é um governo mais gerencial, o próprio estilo dela. Então, programa Crescer, Pronatec, de ensino técnico, Crescer Microcrédito, Brasil Sem Miséria. Como o Lula foi um presidente intuitivo. Foi aquele que falou, Bolsa Família é barato, bota a ficha nisso, vamos para frente. Como o Fernando Henrique foi aquele sujeito, vamos ter que estabilizar, criou. Eu acho que a sequência... Cada um foi cumprindo uma tarefa. Cumprindo uma tarefa, acho que uma certa continuidade econômica e mesmo social, com upgrades. É um aprendizado. O governo agora está conseguindo verificar isso e seguir no mesmo caminho. Seguir. Agora, o que eu acho é que podia ter feito mais. Isso agora, uma questão aí polêmica que tem a ver. Uma parte do consumo dessas famílias tem a ver com a renda, está, vamos dizer assim, associada ao crédito. Certo. E a gente tem uma taxa de endividamento e até de inadimplência que começa a dar sinais de preocupação. Ou seja, quer dizer, você está com um carro à frente dos bois. Uma parte da população ela está consumindo antes de ter a renda para pagar o seu consumo. Como é que isso pode repercutir daqui para frente? Posso complementar a sua pergunta? Assim, eu acho que o crédito, quer dizer, a questão do crédito cresceu muito. Ele também ajudou um pouco nesse processo de inclusão, né? Porque a gente tinha uma parcela de crédito insignificante e teve um crescimento. 24% do PIB passou para dobrou de 2004 até agora. Então foi um aumento grande.
Só que, vamos dizer, por trás quando disso... esse crédito vai deixar de ser benéfico para incluir as pessoas e vai começar a trazer... Mas ainda é um nível baixo, como você falou. O que é perigoso no Brasil é a taxa de juros. Quer dizer, um pequeno nível de endividamento gera um comprometimento de renda muito grande, porque a taxa de juros é muito alta no país. Você tocou na questão que é crucial, quer dizer, a sustentabilidade desse modelo que foi tecido pela vida, que você retratou aí, de certa maneira, depende muito desse nó da taxa de juros ser desatado para que as pessoas possam continuar recorrendo ao crédito e consumindo com segurança, sem se desestruturarem financeiramente. Eu acho que essa é uma variável, sem dúvida, importante. Não sou daqueles que ficam criticando o Banco Central, porque eu acho que o processo é mais complicado, mas você tem que criar condições para que cresça o bom crédito ao produtor, de prazo mais longo, que gere acumulação de capital na base, as pessoas montem seus negócios, os pequenos empresários prosperem, etc. Então, acho que taxa de juros mais baixa, mas como consequência de que um ambiente institucional melhor. Eu acho que esse é um dos desafios, não acho que seja o único nem o principal. Então, nós vamos encerrar por aqui. Agradecemos a participação do economista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, e das jornalistas Cássia Almeida, do jornal O Globo, e Vera Saavedra Durão, do jornal Valor Econômico. Até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil, com o 3 a 1.